Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Becker, estou aqui hoje participando do projeto Falando de Processo 365, capitaneado pela ABD Pro, organizado pelo professor Antônio Carvalho, e estou aqui hoje para trazer algumas considerações acerca de um tema de processo civil, por certo, e que diz respeito à tutela antecipada na forma antecedente. Antes de entrar no tema especificamente, eu quero fazer uma pequena colocação do problema dentro do conteúdo prático. O novo Código de Processo Civil tratou da tutela provisória no seu último livro da primeira parte, da parte geral, e esse livro específico que trata de tutela provisória é subdivide a tutela provisória em tutela de urgência e tutela de evidência. Deixando a tutela de evidência um pouquinho de lado, a tutela de urgência ela é subdividida ainda em tutela antecipada e tutela cautelar. Tanto a tutela antecipada como a tutela cautelar, pelo novo CPC, podem ser concedidas incidentalmente no curso do processo, como podem ser concedidas também de modo antecipado, ou seja, seria na forma antecedente. Seria uma tutela cautelar antecedente, antes do próprio curso do processo principal, e uma tutela antecipada na forma antecedente também antes do próprio curso de um processo principal. Muito bem. Qual que é o tema que traz aqui, que chama a atenção e que me fez gravar essas pequenas considerações aqui para todos que assistem? É que o Código de Processo Civil, de uma forma me parece equivocada, quando tratou da tutela antecipada na forma antecedente, ele deu um pequeno procedimento para essa tutela, para essa ação. Eu até tenho chamado nas palestras e nas aulas que eu tenho dado sobre o tema, eu tenho chamado essa tutela de uma ação de tutela antecipada, porque, bem ou mal, eu vou ter que me dirigir ao juízo de alguma forma e eu preciso me dirigir a ele como? A gente sabe que você só vai impulsionar o Poder Judiciário procedimentalmente através de um processo, pelo direito de ação, enfim, uma discussão teórica aqui que não é necessária nesse momento, mas a gente precisa de um pequeno procedimento de tutela antecipada na forma antecedente que vem dentro de uma ação. Pois bem, feito o pedido de tutela antecipada na forma antecedente, ou uma ação, ainda que entenda que não é uma ação, isso não é a discussão agora no momento, feito o pedido de tutela antecipada na forma antecedente, a ideia é que o juiz decida isso de plano, notadamente por conta da urgência daquela medida, que ele decida isso de plano sem ouvir a outra parte. E ao decidir isso, ele tem duas situações para tomar, duas decisões para tomar. A primeira é, ele indefere esse pedido. A segunda situação é, ele defere o pedido de tutela antecipada na forma antecedente. Quanto à situação 2, de deferimento da tutela antecipada na forma antecedente, o Código traz o procedimento específico. Ele diz lá, se for deferida a tutela antecipada na forma antecedente, o réu vai ser citado e, ao ser citado, ele tem até aquela discussão que ele tem que agravar da decisão, não pode contestar, muito embora eu tenha as críticas quanto a isso, mas o réu tem que agravar da decisão, porque se não agravar, estabiliza. Então há todo um procedimento, há todo um conjunto de regras para os casos em que o réu, para os casos em que a tutela antecipada na forma antecedente, ela é concedida. Tem até o prazo para que o autor dê prosseguimento ao processo. Então, tudo isso ela é regulado pelo Código, pelo artigo 303 do Código de Processo Civil. O problema está quando a tutela antecipada na forma antecedente, ela é indeferida. Se o juiz indefere a tutela antecipada na forma antecedente, o que acontece com esse processo? Só tem um dispositivo que trata sobre isso no novo Código. E é um dispositivo, com todo respeito, mal escrito. E aí vem o problema que a gente tem que achar a solução. Não adianta só criticar, a gente tem que arranjar uma solução. Vamos lá, eu vou tomar a liberdade de pegar o código e a gente vai abrir aqui no artigo 303
parágrafo 6º. Eu vou tomar liberdade de ler junto para que não haja nenhum tipo de equívoco em relação à redação. Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Vejam os senhores, vejam as senhoras. Olha o que diz o artigo. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada. Primeira pergunta, o juiz, ele entende que não há elementos e indefere, ou ele entende que não há elementos para análise daquele pedido com tutela antecipada? São duas coisas distintas. Ou ele entende que não há elementos suficientes, e se ele entende que não há elementos, ele indeferiu. Ou ele está dizendo aqui no artigo que o juiz leu e falou, olha, até agora eu não tenho elementos. Eu não vou indeferir, porque eu não vou deferir porque eu não tenho elementos, mas também não vou indeferir. Prossegue o artigo. O órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias. Emenda é correção da petição inicial. Aditamento é inclusão de novo pedido ou nova causa de pedido na petição inicial. São duas coisas distintas. Se o código está dizendo emenda, ele está dizendo que o juiz está mandando corrigir a petição inicial. Se ele está mandando corrigir a petição inicial, a nossa hipótese 1, em que o juiz indeferiu a petição inicial, fica sem sentido. Porque o juiz indefere a petição inicial e manda emendar. Ora, o correto seria, ele indeferiu, mandar aditar para incluir o pedido principal, como acontece nos casos de deferimento, e o processo continua. Agora, se o juiz, de fato, diante da petição inicial, não encontra elementos para deferir a tutela antecipada, na linha do que o artigo diz, ele está mandando emendar a petição inicial para que o autor traga mais elementos, e aí sim, para ele corrigir a petição inicial para que o autor traga mais elementos, e ao trazer mais elementos, o juiz possa realmente analisar se é o caso ou não de concessão da tutela antecipada. Muito bem. Então, retornando um pouquinho, nós temos duas situações. A primeira, ou o artigo 303, parágrafo 6º, está falando que o juiz indefere e vai pedir para emendar, no caso não seria emendar, seria aditar. Ou o artigo 303, parágrafo 6º, ele vai dizer que o juiz, na verdade, está fazendo um juízo ali de análise muito preliminar, não entendeu que não há elementos para concessão da medida e pede para ele trazer mais elementos, ou seja, para ele efetivamente aditar. Muito bem. Se nós interpretarmos que a primeira hipótese é de indeferimento da petição inicial, indeferimento da tutela antecipada, e o código usou mal a expressão aditamento, porque ele queria, o código usou mal a expressão emendar, porque ele queria usar a expressão aditar, eu me dou por satisfeito. Diante da petição inicial, viu lá, não tem elementos, indefiro e mando aditar para que o processo possa seguir o processo principal. Agora, se o código quis dizer que efetivamente não há elementos porque o autor não trouxe elementos suficientes para caracterizar uma situação de tutela de urgência na forma antecipada, e aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai cooperar com o autor para dizer, até agora eu não verifiquei os elementos, mas traga mais que eu vou te deferir. E aí o código está certo em dizer que ele tem que emendar, porque ele vai ter que corrigir. Só que tem dois problemas, rapidamente. O primeiro, o juiz está atuando aí como um auxiliar do autor, ajudando ele a trazer elementos para deferir uma tutela antecipada. E o segundo é que se essa for a intenção do parágrafo 6º, não há no artigo 303, 304 em nenhum outro lugar do código o procedimento para os casos de indeferimento da própria tutela. Indeferiu a tutela, o que deve fazer? Aí muita gente diz, aplica-se por analogia o procedimento do deferimento, ou seja, cita-se o réu, mas não para agravar. Então, somente para contestar e continuar a ação, enquanto o autor tem que, nesse caso aqui, no autor vai ter que emendar, aditar, e dar prosseguimento. Então, vejam que o artigo 303
303 do Código de Processo Civil e seu parágrafo 6º, infelizmente, ele contém uma má redação que eu consigo salvá-la e eu consigo interpretá-la dizendo que nesses casos, para mim, a redação está se referindo ao indeferimento do pedido e aditamento do pedido e não emenda. Ok? Muito obrigado e um grande abraço a todos.